Voltamos, Oi, Caião. boa. Estamos aqui e vamos em frente. Vamos em frente, Caião. Vamos, hoje vai Temos dar uma tempo de hora. conversar com a galera. Vai ser legal hoje. Temos uma hora. A gente tem que Então vamos aproveitar lá. porque o tempo voa, né? Sim. Caião, o cara fala assim, ó. Caio, tudo bem? Eu tenho 20 anos de idade e uma dúvida. Talvez você possa me ajudar. Eu busco aprender sempre mais acerca do Evangelho, mas Jesus me parece limitado à Bíblia e tão distante da realidade. Eu não vejo a graça de Deus agindo no dia a dia. Como eu posso seguir os passos de Jesus e me aproximar dele? Pergunta 1. Ele vai começar agora. Eu não A acho que... primeira coisa que ele falou foi: eu acho Jesus muito limitado à Bíblia. Isso. E tão distante da realidade. Jesus preso no livro, né? É. E tem muita gente que começa a me ouvir, aí descobre o oposto, como ontem eu ouvi a coisa mais linda, você leu ali daquela menina. E esse cara fala de Jesus como se ele tivesse... Como é que é a frase? Como se ele fosse próximo da gente. É, uma Como coisa se ele assim. fosse... Você veja como é Foi que no uma Instagram. pessoa entra, fica ouvindo e diz: esse cara fala de Jesus como se ele fosse próximo da gente. Significa dizer que o modo como ela estava ouvindo Jesus a partir de mim, Jesus estava solto na vida, para lá e para cá, livre. Ele não. Jesus dele está preso no livro e não tem nada a ver com a vida. Pode ir. Pois é, aí ele, falando sobre isso, ele faz a pergunta, né? Como eu posso seguir os passos de Jesus e me aproximar dele, uma vez que ele entende que Jesus é uma pessoa distante, né? Está limitado a ver. Aí ele continua. Eu não acho que ficar rezando em casa é o que deveria fazer, né? O que eu deveria fazer. Eu não vou a igrejas evangélicas, pois para mim os pastores são todos ladrões. Ele já generaliza geral. Também não quero ir à igreja católica. Aí pergunta. Então, Caio, quais são as ações que alguém que segue... Quais são as ações de alguém que segue a Cristo? Onde eu devo ir? Ir a cultos, missas, fazer doações? Qual é o caminho de quem segue a Cristo? Parece que tudo o que resta é leitura e orações. Eu estou confuso sobre o que eu deveria fazer para que a palavra de Cristo seja presente na minha vida. Você encontrou o seu caminho, Caio, e se tornou pastor e fez Cristo presente na minha vida, na sua vida. E eu? O que eu devo fazer? 20 anos. Legal, 20 né? aninhos. Bonitinho. 20 anos. 20 aninhos, quer dizer, tudo pode mudar ainda. Tudo pode ser dramaticamente transformado. Tudo, com 20 anos de idade, eu estava em estado de bólido. Eu era um bólido de alegria e poder no Espírito Santo, pregando o dia inteiro, expulsando demônios, curando enfermos, visitando as casas, os hospitais, os presídios, até hospícios, para todo lado, aquela certeza absoluta de que o poder de Deus me habitava. Uma total ausência de medo, uma coragem. E só cresceu de lá para cá, né? Mas, voltando a você, meu amigo, tudo que foi escrito para que se creia. Foi escrito para que se saiba. Foi escrito para a gente chegar perto. Para eu, que não ouvi Paulo, não ouvi Pedro, não ouvi Barnabé, não ouvi nenhum dos discípulos, não conversei com Madalena, nem com João, nem com Tiago, nem com Lucas, não fui amigo de Marcos, para que eu tenha toda essa intimidade que você reconhece que eu tenho com Jesus, embora eu nunca tenha visto Jesus com os olhos da minha carne. Mas essas coisas foram escritas para que eu visse Jesus com os olhos do meu espírito.
E com os olhos do meu espírito eu enxergo, eu enxerguei, eu o conheço, eu conheço o cheiro dele, eu tenho intimidade com ele. Ele vive em mim, eu vivo nele. Eu sei que eu sou uma expressão dele. Eu busco, na minha vida, manifestar essa expressão de Jesus o máximo que eu posso, no meio de todas as minhas imperfeições e falibilidades. Eu tenho buscado, nesses 48 anos, chegar a minha vida cada vez mais próxima dele e, por conseguinte, torná-la uma reprodução extremamente visível do jeito dele ver a vida, do jeito dele interpretar a vida, do jeito dele ensinar a vida, do jeito dele acolher a vida. Eu tento buscar as prioridades dele, quem foram as pessoas que gozaram da prioridade dele. Eu tento buscar a liberdade dele, por isso eu visito a marginalidade como ele visitou, eu acolho os inacolhíveis como ele acolheu. Eu não trato com nenhuma forma de preconceito ninguém, nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, qualquer um. Quem em desespero me busque vai ser acolhido, respeitado e amado, porque foi assim que eu aprendi com Jesus. Eu ensino como ele ensinou, eu prego como ele pregou, eu olho para o mundo espiritual como ele olhou, eu tento viver como ele viveu, e eu tento renunciar como ele renunciou, eu tento entender quais são os meus direitos como ele me ensinou, e me ensinou a entregar os meus direitos por amor. Cada dia eu busco mais silenciar no que não é necessário e ter a coragem de me expor até contra mim naquilo que é essencial da vida, conforme ele ensinou. E ele está vivo em mim. E o único lugar que eu não penso em Jesus é dentro desse livro aqui, ó. Eu aqui leio, mas é só um livro. Mas como Jesus ressuscitou dos mortos, não tem como eu aprisioná-lo no livro. Ele está vivo em mim, meu filho, em mim. O livro e os 4 evangelhos presos nesse livro chamado Bíblia podiam estar fora desse livro. Para uma pessoa como você, seria talvez até melhor, mais fácil de ler, e aí eu dizer, agora vai e vive. Lê, 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 lê. Aí você falou, eu não sei se eu fico em casa rezando. Para quê, filho? Vai para a rua viver, não vai. Você vai poder viver, conhecer, se expressar, se manifestar. Agora, você precisa ler os evangelhos e praticar. Lê e pratique. Ele ensinou a perdoar? Perdoe. Essa é a obra a ser feita. Perdão. Ele ensinou a amar. E o amor, qual é o amor que ele ensinou a gente? É romântico? É erótico? Não. Ele ensinou a amar até o inimigo. É um amor de decisão, de escolha, de fazer o bem e de ser bom para o outro, não importando o quão mal ele seja a mim. Isso é amor. Eu escolho. Amor é uma decisão de caráter. É uma decisão de caráter, não é uma emoção, nem é um sentimento. É uma decisão de caráter. E quando a gente alinha e coloca o caráter como definidor daquilo que eu vou admitir como pensamento, aí eu começo, a partir disso, o caráter determinando o que eu vou admitir como pensamento, isso vai alinhando minhas emoções e meus sentimentos. Vai alinhando. Eu vou cada dia ficando mais alinhado e aprendendo isso. Crescendo nisso. E aí isso vai virando vida em mim. Vai virando obras de amor, de fruto. Todo dia. Agora, eu pratico isso com fé. Eu sei que eu estou
diante de Deus. Eu sei que Jesus vive em mim porque eu sou dele, eu creio nele. Ele me habita conforme ele disse no Evangelho que me habitaria. Leia o Evangelho de João hoje. Você vai ver Jesus do capítulo 14 em diante dizendo: olha, eu vou viver em vocês, vou viver em vocês. Eu vou preparar morada, mas eu vou fazer morada em vocês. E aí, meu filho, o Evangelho só faz sentido para quem se entrega a Jesus. Com essa atitude de absorção, de acolhimento, quando eu me ofereço e ele vira meu ninho e o ninho dele sou eu, e eu começo a praticá-lo todo dia com fé e amor. Aí isso começa a crescer em mim. E as tuas perguntas todas vão sendo respondidas sem nada. Por enquanto, leia os evangelhos. E você tem gente para praticar o evangelho. Você está morando só? Ou você está morando com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Por mais antagônicos que eles sejam, eles são seu público. Não é para você ficar falando de Jesus, é para você viver Jesus. Para você perdoar, para você silenciar quando houver necessidade, para você ser uma pessoa da verdade com sabedoria, praticada em amor. É só a prática do Evangelho que faz a gente ficar íntimo de Jesus. Você vai praticando e Jesus vai ficando íntimo de você, e você ficando íntimo dele, porque foi isso que ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Em vocês, permanecer nele é praticá-lo. Eu o pratico e ele me pratica, e ele vive em mim. Fora isso, meu querido, é tudo religião, é tudo formulação, é tudo perda de tempo, é tudo desnecessidade. Você entendeu? Anda aqui comigo, vai prestando atenção, você é só um menino ainda, tem uma vida inteira para viver, e você pode viver o mais fascinante projeto de vida, que é seguir a Jesus. Queria muito que você também lesse os meus livros Caminho do Discípulo. 1, 2, 3 e 4 estão aí no portal Caio Fábio, ali onde está escrito livros. Você entra ali e você procura O Caminho do Discípulo, aí em livros. O Caminho do Discípulo. São 6 livros, mas eu quero que você leia pelo menos os 4 iniciais. São 6 autores. E gostaria muito que você os lesse. Caminho do Discípulo 1, 2, 3, 4. Isso. Se você quiser ler os 5 e 6, eles são maravilhosos. São sobre as respostas de Jesus às perguntas cretinas que fizeram a ele. O nome é Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Mas o Caminho do Discípulo era o que você precisava agora para você entender. E ler também os 100 barganhas com Deus e ler também Um Só Caminho. Está tudo aí. Um 100 barganhas você já acha no e-book e você pega ele para você hoje, no e-book, e Um Só Caminho você pode pedir na loja do site que eles vão mandar para você. Tá bom? Então vamos lá, né, brother?